Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia voltada para a turma da segunda EJA. Mas hoje vamos começar, de fato, o conteúdo do livro. No outro vídeo, eu apenas introduzi a apresentação do livro, né? O livro que a gente está falando é esse aqui, Filosofia de Silvio Galo. A segunda EJA vai estudar a partir da página 128 do livro, e aí a gente vai começar a entender melhor agora, né, os conceitos que dizem respeito, né, a esse nível do segundo ano do ensino médio, certo? É um volume único, né, de filosofia, mas a gente vai separar uma fatia, né, desse bolo para vocês aí da segunda EJA. Então, vai aparecer na tela agora o livro de vocês, exatamente nessa página que eu falei, em número 128, tá bom? Aqui, página 128. O capítulo que a gente vai estudar tem esse tópico aqui. Os valores e as escolhas. Os valores e as escolhas. No começo, na introdução aqui, ele vem falando sobre um filme interessante chamado filme Alexandria. Alexandria é uma cidade lá do Egito, tá? Foi fundada por Alexandre o Grande, que era grego, né? Então, aqui vai aparecer mais ou menos a localização de Alexandria, tá? Daí o mapa do Egito, o país do Egito. Tem o Rio Nilo aqui, ó, o rio mais importante daqui do Egito, tá? No norte tem o mar Mediterrâneo, aqui a leste tem o mar Vermelho, né? Inclusive está na Bíblia, né? A história lá do livro de Êxodo, né? De Moisés atravessou o mar Vermelho, né? Na fuga dos israelitas lá do Egito. Temos a cidade de Alexandria, aqui a norte, tá? Aqui na beira do mar Mediterrâneo. E a capital, Cairo, aqui. A atual capital, Cairo. Alexandria, numa época do passado, foi capital também do Egito. Que nem mostra aqui, ó. Que no final do século IV, em Alexandria, capital do Egito, na época, né? E possessão do Império Romano, porque o Império Romano, ele se tornou uma potência, né? Na antiguidade, passou aí muito tempo exercendo influência lá no norte da África, parte da Europa e até da Ásia também, tá? E entre as conquistas do Império Romano estava a cidade de Alexandria, que fica no Egito. Aí, nesse momento aqui, no final do século IV, a opinião pública lá em Alexandria, né, se dividia. Por quê? O que aconteceu? Aí a gente vai entender. Isso acontecia de modo conflituoso entre o legado da cultura grega. Lembre-se que Alexandre o Grande era grego, e o cristianismo, que havia sido recentemente oficializado pelo Estado romano. Lembre-se que Jesus Cristo, ele viveu no primeiro século, né? E os ensinamentos de Cristo se tornaram muito importantes, né? E se propagaram lá na antiguidade, principalmente ali no Oriente Médio, e foi se alastrando, né? E essa área aqui de Alexandria, e dentro da área onde o Império Romano estava tendo, né, influência, também já temos aí o alastramento do cristianismo, tá bom? Por volta do século IV, o cristianismo já havia se propagado bastante. Mas aí havia essa divisão da opinião pública, tá? Entre o legado da cultura grega e o cristianismo. A gente vai entender por que eram coisas diferentes, tá? Vamos entender quem eram os personagens aqui do filme de Alexandria. Havia Davos, um homem, que era escravo da filósofa e astrônoma Hipátia. Então, ela era filósofa e astrônoma, chamada Hipátia, tinha um escravo chamado Davos. Ele vivia a serviço das pesquisas astronômicas e das aulas de filosofia que ela ministrava para os filhos da aristocracia política de Alexandria.
Então, Hipátia era uma mulher muito importante dentro de Alexandria. E Davos era o escravo dela. O que aconteceu? Lá tinha uma grandiosa biblioteca em Alexandria, onde se encontravam as principais obras da antiguidade. No entanto, Davos se identificava com o pensamento cristão. Então, apesar da Hipátia, né, que era a ama dele, né, ser filósofo e astrônomo, mas ele simpatizava com o quê? Com o pensamento cristão, com o cristianismo, espalhado pelos pregadores de rua, escravizados e desapossuídos. Porque os cristãos, eles eram muito perseguidos pelo Império Romano, inclusive, né? Apesar de que dentro do Império Romano o cristianismo estava se alastrando mais, havia uma resistência, né? Por causa das crenças diferentes, né? O cristianismo ele prega o amor, né? Entre outras coisas, já o Império Romano ele se impôs muito por meio da violência, né? De muito sangue e assim por diante, então era conflituoso. Essa relação aqui não era muito boa, não. Então, o cristianismo estava se alastrando, Davos simpatizava com esse cristianismo. Esse cristianismo se opunha à supremacia política exercida, né, pelo Império Romano, né, supremacia econômica, moral e cultural dos costumes e dos saberes não cristãos, certo? Então havia essa dualidade aí, essas duas realidades, a realidade filosófica, né, do conhecimento intelectual, conhecimento científico versus a fé e o conhecimento cristão aqui, dentro da Alexandria, tá? Que é onde se passa o filme Alexandria, tá bom? Continuando, o que aconteceu, né? Após o conflito culminar com a destruição da biblioteca de Alexandria pelos cristãos, que a consideravam um símbolo pagão e profano, a influência cristã se torna preponderante sobre o modo de vida da cidade. Então, veja o cristianismo tomando de conta aqui daquele momento lá na cidade de Alexandria, certo? Contrário ao pensamento dogmático e aos costumes austeros recém-impostos, Hipátia resiste. Está aqui Hipátia, né? No filme, é ela aqui, ó. Ela não gostou da ideia do cristianismo estar tomando de conta do pensamento lá das pessoas da cidade, né? Ela era contra. Dando prosseguimento às suas pesquisas e intervindo nos debates políticos sobre o rumo de Alexandria. Está aqui Davos, ó, lá atrás, é o escravo dela, e aqui na frente Hipátia, que é uma cena do filme, Davos lá no fundo, né, da imagem, e a filósofa e a astrônoma Hipátia aqui na frente, em uma trama que narra conflitos éticos e morais entre fé e razão. A fé do lado do cristianismo e a razão do lado da filosofia e da astronomia, que são ciências, né? São ciências que até hoje são estudadas aí por muitas e muitas pessoas, tá? Assim como o cristianismo ainda permanece como sendo uma das maiores religiões aí do mundo, né? Em número de fiéis. Mas o que aconteceu depois, né? Nós temos aqui esse momento onde está havendo esse embate, né? Desses dois lados. Vamos ver. Na página 129, mostra que Davos se torna livre. Deixa de ser escravo. Aí ele vai ficar, então, dividido, pois entende que a nova ordem, esse novo momento, né? Onde o cristianismo está se tornando mais respeitado lá dentro da cidade, havia lhe concedido a liberdade. Mas também percebe que os novos valores cristãos oprimem a liberdade de expressão, como ocorre com Hipátia. Então, Hipátia, que antes tinha, né, mais liberdade de expressão, agora já está perdendo devido ao crescimento do cristianismo dentro da lei do Império Romano e, inclusive, em Alexandria. O comportamento contestador e crítico da filósofa, isso aqui com relação ao cristianismo, considerado imoral e profano pelos líderes religiosos e políticos da cidade, já adeptos ao cristianismo, né?
põe em risco um acordo de paz prestes a ser selado entre cristãos e antigas lideranças locais, recém-convertidas ao cristianismo. Então, o pensamento de Hipátia estava causando o quê? Problemas, né, para esses líderes religiosos locais. O que aconteceu com isso, né? A insubmissão aos novos valores e a oposição política custou a vida da filósofa. Então, ela foi morta. Tá certo? Hipátia, ela perdeu a vida por causa dos seus posicionamentos, que eram contrários ao cristianismo da época, tá? Pessoal, a Igreja Católica, nesse momento aqui, ela se tornou bastante autoritária, né? Inclusive, muitas pessoas perderam a vida, foram queimadas vivas, né? Porque eram contra a igreja, né? Contra os pensamentos da igreja. Muitos cientistas também foram mortos. Então, o que foi representado nesse momento aqui nesse filme foi o que realmente aconteceu por muitos e muitos séculos, né? Ninguém podia ser contrário aos posicionamentos e dogmas da igreja, né? Inclusive a Igreja Católica. Por muitos anos ela fez isso, né? Várias questões podem ser consideradas com relação a isso aqui que a gente observou do filme, né? Por que uma pessoa é condenada pelo seu modo de pensar e agir? Né? Sobre quais valores e critérios se baseiam as leis e os costumes para que se possa julgar a ação como certa ou errada, transgressora, prejudicial à vida em sociedade. Então, levantamos essa questão, né? De acordo com o quê? Que Hipátia estava errada e quem matou ela estava certo, né? Por que Hipátia estava errada? Do ponto de vista de quem, né? Quem impôs essas regras? Quem impôs essas leis? Será que ela merecia mesmo ser morta? Será que não tinha outra forma de penalizar? Ou será que ela precisava realmente ser penalizada só pelo modo dela pensar? Então, tudo isso daí é reflexão, são questões que surgem que o filme ele levanta, tá? São pensamentos o quê? Filosóficos, né? Que nos fazem pensar. A filosofia ela tem esse objetivo de fazer a gente pensar, né? Levantar questionamentos. O conflito de valores presente no filme recoloca um problema que a filosofia tem enfrentado de diferentes formas desde a antiguidade. Então, há muito tempo, desde a antiguidade, a filosofia ela analisa o quê? Problemas, né? Como é que a gente resolve determinado problema? Aí, né, a gente já vai analisar possibilidades, né? Fazer perguntas a fim de encontrar respostas, às vezes gerando novas perguntas, né? Os seres humanos são seres de ação que constroem suas vidas de modo individual e também de modo coletivo. Mas o que move nossos atos? O que nos motiva a fazer algo, né? Em base individual, de modo coletivo, né? Por que somos levados a certas ações? Outro questionamento. Em que nos baseamos quando decidimos o que vamos fazer? Tá? Então, o ser humano ele é um ser de ação. Somos seres de ação. Nós todos os dias tomamos decisões e agimos de acordo com as nossas decisões. Mas o que nos motiva a agir? O que está por trás, tá? São essas questões aí que surgem, né? E o filme ele mostra esses questionamentos. Alguns desses questionamentos. Todos os dias nós acordamos, tomamos decisões. Vamos abrir os olhos, vamos escovar os dentes, vamos tomar o café da manhã. Por que a gente faz isso? Né? Por que a gente veste determinado tipo de roupa para ir para a rua? Ou escolhe determinado tipo de comportamento para viver em sociedade? Escolhe determinado tipo de filme para assistir? Determinado comportamento na nossa escola? Determinadas respostas para as perguntas que a gente levanta. Né? Tudo isso a gente pode levantar, perguntar a si mesmo, né? A nós mesmos, para tentar responder, né? Essas questões, esses questionamentos. O que fez as autoridades criarem determinadas leis? Por que determinada penalização acontece para determinado descumprimento de alguma lei, né? Então,
se a gente for observar, dá para a gente levantar questionamentos de várias naturezas com relação às ações, né, dos seres humanos. Para responder essa questão, né, em que nos baseamos quando decidimos o que vamos fazer, né, entre outras coisas, a filosofia parte da noção de valor. Aqui, ó, noção de valor. Os valores, né? Nós temos os nossos valores, né? A partir deles a gente toma decisões importantes. Quando temos que decidir entre uma opção e outra, entre duas ou mais possibilidades, nós avaliamos, isto é, comparamos os prós e os contras, né? Positivo e negativo, e atribuímos diferentes valores a cada uma delas. Os valores positivos e negativos, aí a gente vai lá e toma a decisão, de acordo com isso, os prós e os contras. Então, escolhemos aquela que nos parece mais apropriada às circunstâncias analisadas. Ou, dizendo de outra forma, escolhemos aquela que nos parece ter mais valor. Exemplo, vou citar aqui um exemplo, tá? Uma pessoa tem um emprego que possibilita ela ganhar um determinado salário. Com esse emprego e esse salário, ela tem mais tempo para ficar com a família, né? Com a família, com os amigos, dar atenção às pessoas da sua casa, né? E assim, tem mais tempo até de se divertir com os colegas, né? Amizades e tal. Só que aí surge uma proposta de emprego, né? Que oferece o dobro do salário. Mas, contudo, né? Essa pessoa vai ter que trabalhar o dobro também. O dobro do salário para o dobro do tempo de trabalho. Só que aí, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o tempo com a família, vai diminuir o tempo com os amigos. Aí ele vai o quê? Vai fazer o quê? Analisar os prós e os contras, né? Atribuir valores aí, para pesar, para analisar se vale a pena ganhar aquele dinheiro a mais. Ah, mas com esse dinheiro eu vou dar uma educação melhor para meus filhos, dar uma vida melhor para minha família, né? Ah, mas eu vou perder o tempo, vou deixar de ver minhas crianças crescendo, né? Não vou ver eles andar, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, né? Aí vai atribuindo valores, analisando os prós e os contras, e assim as circunstâncias vão sendo analisadas, e aí a pessoa ela vai tomar uma decisão. Isso é só um exemplo, tá? No nosso cotidiano, existem decisões de várias naturezas, em todos os momentos. Ficamos assim com uma nova interrogação. O que é o valor? Ele é sempre o mesmo? Ou muda de acordo com o tempo? Aí, pessoal, a gente vai estudar mais para frente, tá bom? A partir da página seguinte, a gente vai, da página 130, a gente vai ver a filosofia na história, Platão e a universalidade do valor. Só para finalizar, nós temos aqui uma figura de uma pessoa amarrada a uma estaca e sendo executada. Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas foram condenadas pelo seu modo de pensar e agir. O filósofo, astrônomo e matemático Giordano Bruno foi condenado pelo Tribunal da Inquisição. Permaneceu preso por muitos anos. Foi torturado e queimado vivo por defender sua liberdade de expressão e contrariar dogmas da Igreja Católica. Gravura publicada em 1884 no livro As Terras do Céu, de Camille Flammarion. Tá vendo? É um exemplo, né, de pessoa que, vamos dizer assim, foi penalizada, né, pagou com a vida por causa dos seus posicionamentos, né, pensamentos. É um exemplo de pessoa que defendia o lado científico da coisa, né, que defendia a ciência. E a Igreja Católica condenou pelo Tribunal da Inquisição. Muitas pessoas foram vítimas e foram mortas por esse tribunal aí, perderam suas vidas, tá? Algumas acabavam desistindo, né, dos seus ideais, ficavam com medo da morte e desistiam. Outros iam em frente e quando eram pegos, eles eram julgados e mortos. Tá bom? Bom, pessoal, aí na próxima aula a gente vai continuar vendo a sequência do assunto, tá bom? Caso tenha surgido alguma dúvida sobre esse assunto,
Aí vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo aí, manda mensagem pelo grupo da escola, ou se não, vocês podem escrever comentários aqui no vídeo também, que eu posso responder por aqui também. Chega uma notificação para mim, certo? Então a gente se vê, tem um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí, e até mais. Tchau.